mon amour. Hoje eu tô num clima tão francês, porque eu acho que esse é o idioma mais luxuoso que existe. E a minha convidada de hoje, ela é puro luxo. Ela é especialista em mercado de luxo, já faz consultoria para inúmeras marcas. Tem uma imersão em Paris que eu babo cada vez que eu vejo o conteúdo dela pelas redes sociais. E o melhor, ela tem uma comunicação tão democrática que ela aproxima o luxo de todos. E é esse segredo de Manu Berger que a gente vai revelar hoje aqui no Falas que Conectam. Porque essa mulher tem o poder de falar de luxo de uma forma assertiva e principalmente que seduz todo mundo. Como é que você consegue isso, Manu Berger? Meu Deus, Fabi, obrigada aí pela apresentação. Tô até com medo agora, né? Que responsabilidade. Eu acho que é a verdade. Acho que é a verdade. Quando a gente entende a verdade do negócio e entende realmente como se comunicar com aquele público e trazer essa verdade, as coisas ficam extremamente claras. Porque a comunicação tem que ser clara, né? A comunicação tem que ser clara. Mas quando a gente fala de mercado de luxo, muita gente tem aquela sensação de que tem que falar difícil, tem que manter um distanciamento para que realmente seja exclusivo. Precisa, Manu? Na minha percepção, não. E há 10 anos, há mais de 10 anos, né? Eita, já tô revelando até a idade aqui. Começou a complicar. Há mais de 10 anos que eu trabalho com esse universo, eu trabalho justamente para fazer essa quebra, para quebrar essa barreira desse universo que é tão distante, que parece ser tão distante. Mas quando a gente entende que a gente pode aprender, pode entender através da comunicação dele, pode se inspirar, tudo fica muito mais claro e mais simples. Porque eu costumo dizer, né, que o luxo ele não é o excesso, ele é a essência. Uhum. E quando a gente entende essa essência, a gente consegue transmitir isso para o nosso cliente, para o nosso consumidor, através da nossa marca, através da nossa marca pessoal, porque a gente se apropria daquilo que o luxo fala. E quebrar isso mesmo. A gente tem essa visão de, o luxo, ostentação, o luxo excesso, o luxo brilho, o luxo pompa, que é o que está no dicionário. Mas vamos largar o dicionário. Vamos ver o que acontece no dia a dia. Vamos ver o que as marcas estão oferecendo pra gente. O que elas oferecem, como elas se propõem, o que elas fazem para que a gente traga isso pra nossa realidade. Eu acho, quando eu vejo o mercado de luxo, o que eu acho que é melhor para a gente captar e usar no nosso dia a dia, independente da profissão que você tenha, é excelência. Eu falo muito isso para os meus filhos. Acordou cedo, faz o seu melhor, porque você já saiu da cama. E eu acho que todo profissional, tanto na sua vida profissional como também na nossa vida pessoal, a gente tem que fazer as coisas com excelência. Excelência não quer dizer que você tem que ser o melhor, mas o melhor que você pode ser naquilo que você se propõe a fazer. E eu acho que o luxo, ele trabalha muito essa questão da excelência. E a gente pode aprender muito também com as marcas com relação a isso. Nossa, muito. Excelência é um dos atributos do mercado de luxo, mas a gente pode passar aqui... Quantos episódios a gente pode fazer? Eu faço aqui uma série com a Manu Berger. Então pronto, cada um a gente vai falar de um atributo do mercado. Porque são inúmeros atributos, né? É uma atenção que o mercado exige, é uma atenção que ele oferece para aquele cliente, essa personalização através de todos esses atributos. Então a excelência é um deles. Tudo é muito bem detalhado, tudo é bem pensado e tudo é bem personalizado. Então quando eu entendo quem está do outro lado, eu vou oferecer isso para quem está do outro lado. Eu vou mostrar o meu produto para quem é aquela outra pessoa. Por isso que o mercado tem tanto sucesso, porque ele entende quem ele é e ele entende para quem ele oferece. E essa pessoa que ele oferece muda o tempo inteiro e ele também muda o tempo inteiro. Então é um constante aprendizado, é uma constante renovação, que é a atemporalidade, que é outro atributo do mercado de luxo, que é essa capacidade que as marcas têm de se permanecerem relevantes no tempo. Então, poxa, a cada ano elas têm que modificar, a cada ano acontece alguma coisa. Nós acabamos de sair de uma pandemia. O mercado de luxo era outro, durante a pandemia foi um, agora ele está se renovando de novo e ele dita a tendência. Acho que uma coisa que é importante de a gente falar também é que é um mercado muito responsável por aquilo que a gente vê nos outros mercados, porque ele dita tendência, ele é antigo, ele é velho, né? Ele tem mais de 100 anos, então ele está ali, sendo resiliente, passando por diversas situações, o tempo inteiro. Então o que acontece com ele? O que ele me ensina? O que eu posso trazer para mim, né? Agora a gente pode falar até, ele é um mercado, como você disse, é um mercado mais antigo, né? E ele precisa estar em constante renovação, apesar da essência ali, né? Eles manterem.
Mas tem essa questão que o digital democratizou essa questão um pouco do luxo. Aproximou. Então, pessoas que antes não tinham uma relação ou nem conheciam grandes marcas, passaram a se aproximar dessas marcas consideradas mais luxuosas. O digital, ele foi bom para o luxo? Sacanagem. Olha a polêmica aí, gente. Não, mas é assim, né? Eu comecei a minha carreira no digital. Eu comecei lançando um portal para falar sobre luxo. Então, assim, eu não posso chegar aqui e dizer, não foi positivo, né? Imagina, eu vou contra tudo. Claro que tem seus prós, os seus contras, tem tudo ali, né? O tempo inteiro a gente vê essas diferenças de mercado. Mas eu acho que para a apresentação foi muito positivo. A gente conhece as marcas, a gente tem a oportunidade de escutar as histórias das marcas. Antes a gente tinha a oportunidade se nós fôssemos consumidores lá, Sim, na loja e com aquele relacionamento. Agora não. Agora eu digito no Google, eu consigo saber o que é a marca, de onde veio, como é, o que não é, eu consigo ver tudo. Então isso é muito positivo para o luxo, porque o luxo, o mercado de luxo, o consumidor de luxo, ele não consome o produto. Ele consome tudo que envolve o produto. Então, a partir do momento que eu tenho a oportunidade de me comunicar diretamente com o meu cliente, facilita, né? Facilita. Mas a comunicação tem que ser mais sutil, mais delicada. Então, tem toda uma estratégia até por trás disso para eu me comunicar exatamente em todas as plataformas, de que forma, com quem, com o novo consumidor, com o consumidor jovem, com o consumidor que é mais velho. Então, tudo, como a gente estava falando, tudo é pensado no detalhe. Independente se é no digital ou independente se é no físico. E tudo tem que se comunicar também. Então, isso é um desafio muito grande das marcas. Poxa, no físico eu atendo assim, eu falo isso, eu passo essa experiência. E no digital, como eu vou passar? Mas a gente vê coisas aí de 2010, 2011, 2012, de ações de marcas dentro do digital incríveis. Tem uma da Burberry que eu sou completamente apaixonada. Eles fizeram o lançamento dos batons e fizeram uma parceria com a Google. Acho que foi em 2012, se eu não me engano. Já tem um bom tempo, né? Porque agora que a gente tá vendo essa explosão da internet, pensar que, poxa, lá atrás uma marca de luxo já estava fazendo uma ação como essa, foi disruptivo. E eles fizeram a divulgação do batom em parceria com a Google. Então, a gente beijava a tela e aparecia, escolhia o tom do batom, beijava a tela e fazia a marquinha do nosso beijo na cartinha. E a gente podia enviar essa cartinha para qualquer lugar do mundo através do e-mail. E essa pessoa poderia compartilhar nas redes sociais. Se isso não aproxima, eu não sei o que aproxima. Se isso não é uma experiência, eu não sei o que é uma experiência, né? Porque realmente é essa conexão. Mas eu preciso entender o que esse meu novo consumidor quer, como eu vou fazer isso, como que eu posso passar essa experiência no digital. Agora, você, logo no início dessa pergunta, você falou assim, eu comecei com um portal no digital. Você sempre se comunicou bem? Como que a comunicação entrou na vida dessa apaixonada por luxo? Primeiro, muito obrigada pelo sempre se comunicou bem, né? Vamos lá, né? Não sei, mas acho que muito foi da prática. Eu acho que, né, claro, no início a gente tem um pouco mais de vergonha, até hoje eu tenho dificuldade no Instagram. Sim, gente, eu tenho dificuldade no Instagram. Ela não tem. Tenho, sim. É difícil pra mim pegar o celular e bom dia, vamos... É super difícil até hoje. Mas você faz? Mas eu faço. Eu não deixo que isso me impeça, até porque eu sei que é necessário essa comunicação, é importante para mim, importante para o meu negócio. E claro, hoje já vai muito mais fluido. Antes era aquela coisa rígida, hoje não, hoje a gente já vai com muito mais facilidade. Mas eu não sei dizer, assim, que momento. Eu sempre gostei de falar muito, eu sempre fui muito faladeira. Mas quando eu era criança, eu era aquela criança que falava baixinho, eu era aqui, calminha. E aí, na adolescência, eu fui me descobrindo. E acho que a gente também vai conhecendo. E eu acho que quando eu entrei para o mercado de luxo e descobri é isso que eu quero fazer, eu me apaixonei pelo mercado, eu tive voz. A minha voz apareceu, eu disse, opa, é isso. Então, eu vou falar. Eu vou falar, eu quero contar, eu tinha um propósito, eu tenho o meu propósito. Então, assim, eu quero cada vez mais aproximar essas pessoas, dar acesso a esse conteúdo para essas pessoas. Porque isso é tão importante e eu vejo na prática. Quando eu presto consultoria para as marcas e digo, gente, vamos fazer isso, olha, o mercado faz isso, vamos fazer isso, vamos criar essa estratégia. E acontece, meu Deus. Eu falo que não tem nada mais gratificante do que você ver a transformação. Que é possível. O que você falou, eu tenho vergonha de gravar, e eu sempre falo, né? Mesmo com vergonha, vai com vergonha, porque a gente é o nosso maior crítico, é a gente mesmo. Não tá bom.
Eu sempre falo assim, as pessoas olham pra mim e falam, não, você nasceu falando. E não é. Às vezes eu pego vídeos de quando eu comecei, eu falo, gente, o tempo realmente, ele é muito maravilhoso. É melhor a gente não pegar esses vídeos. Por favor, não busquem os meus. É difícil. Não é? É difícil. E ele é muito maravilhoso. Mas se a gente não tenta e não arrisca... E não pratica. Isso, porque tem que estar lá no dia a dia. Tem dias que você vai estar melhor, tem dias que você vai estar pior. Mas tudo bem, porque o melhor é que a gente é humano. A gente está aí vivendo esse momento da inteligência artificial. Será que ela vai chegar no luxo também? Vai. Opa. Com experiências, né, diferentes. Mas eu prefiro não tocar muito nesse assunto. Não, nós não vamos porque, tocar nesse assim, assunto. né? Depois tem que convidar a Maia Matiaso para vir falar aqui. Que ela sabe tudo até de metaverso, né? A mulher tem um livro sobre metaverso, Vamos gente. convidá-la. Vamos anotar aí, viu, Gabi? Aí eu morro de medo, porque daí ela assiste as minhas palestras, ela assiste eu falando, eu disse, pronto, acabou, né? Ela vai dizer, ei, olha só, eu te dei esse curso, hein? Você sabe sobre isso. Então, não vamos arriscar. Aí, mas falando em arriscar, Manu, alguma vez a comunicação já te deixou na mão? A gente estava falando dessa questão, né, da gente ter que arriscar. Algum momento, assim, que você passou perrengue e você falou, nossa... Mas em que sentido, assim? Que ela foi traiçoeira. Eu falo que a comunicação é a nossa maior aliada da vida. Se a gente é assertivo, se a gente domina realmente a comunicação para gerar conexão com as pessoas, ela vai sempre construindo pontes e nos abrindo portas. Mas acontece com todo mundo alguns momentos em que a gente... ela acaba aprontando tendo alguma armadilha da comunicação. Ou porque a gente não conhece o público, não gera conexão com o público, ou porque a gente vai gravar um vídeo e não sai do jeito que a gente gostaria a nossa mensagem. Já aconteceu alguma situação? Eu acho de que falar com o público não, porque isso é uma coisa que eu trago muito do mercado de luxo, a personalização. Então, sempre quando eu vou dar palestra, treinamento, eu estudo o público antes, porque eu personalizo aquele conteúdo para aquele público. Então, eu acho que isso... O que é lição fundamental para todo mundo que quer se comunicar bem, né? Exatamente. Não, e é estudar, e é a comunicação verbal, a comunicação não verbal. Então, tudo isso tá... Tudo comunica. Tudo comunica. Então, tudo tem que ser estudado para aquele público. E isso, esse dever de casa eu faço. Eu trago essa personalização do mercado de luxo aqui internalizada. Mas a questão de vídeo sempre acontece. De gravar e olhar e dizer, não era isso. Não foi desse jeito. Peraí, deixa eu refazer. Mas acho que para colocar no ar, assim, acho que nunca... Sempre foi... Sempre consegui corrigir antes. E desde a época de escola nunca foi problema ir lá na frente falar? Nossa, super problema. Super problema. Na época de escola, meu Deus, não. Deus que me livre de ter que apresentar. Não era pra você? Não era pra mim. Você fazia o trabalho? Fazia o trabalho, tava ali, e aí, tá, tudo bem, tá a turma toda, tá as amigas, a gente vai e fala. Mas, não dá. Não era. Não, muito difícil. E aí foi melhorando na faculdade, e aí depois... Agora ninguém segura. Aí depois já... Desculpa. Já aconteceu de eu estar em lugares e estar na plateia assistindo alguma palestra, alguma coisa, e a pessoa que tá lá olhar, Manu, vem aqui, vem falar. E eu vou, pego o microfone e acabou, né? Acabou a palestra do outro, né? Acabou o tempo que eu comecei. Vou saber, na próxima palestra que eu estiver em Manu também, eu ia convidá-la. Não é pra convidar, então? Nossa, cuidado. Pode ser que eu extrapole o tempo. Agora, Manu, se a gente pensar assim, em conexão, o que a gente pode levar realmente, você falou, além da essência dessa questão do luxo, a gente pode levar para o nosso dia a dia para gerar mais conexão. Então, você não precisa ser uma marca luxuosa para aplicar as lições do luxo no seu negócio, no seu dia a dia. Precisa? Não, a gente precisa entender o que é uma marca luxuosa, né? O que é uma marca de luxo, o que elas fazem diariamente para a gente colocar no nosso dia a dia. E isso a gente pode aplicar em qualquer segmento, porque o luxo ele não é o preço, ele é o valor. Uhum. Então a gente não precisa ter um produto de 1 milhão para eu oferecer o valor para o meu cliente. Qualquer um quer ser bem atendido, qualquer um quer ter um produto de qualidade. Isso tudo são atributos do mercado de luxo. Então, quando a gente entende essa personalização, entende realmente essa valorização da nossa marca perante ao nosso cliente, ao nosso consumidor, a percepção muda.
E aí a gente se torna um luxo, porque o luxo hoje é subjetivo. A gente não tem mais aquele luxo que está no dicionário ou está lá nos livros. Isso não é, o mercado não entende mais isso como luxo. Entende realmente como algo extremamente individual. Então, o luxo para mim pode ser passar um final de semana inteiro grudada na minha filha. Para ti pode ser almoçar todos os dias com seus filhos. Então, esse luxo individual é que a gente precisa perceber para construir a nossa marca. E aí criar essa conexão. E criar essa conexão com o nosso cliente. Eu faço muito treinamento com a equipe de vendas e eu falo, quando você coloca ali o cliente em primeiro lugar, como você disse que o luxo tem essa preocupação, por isso é tudo muito personalizado. Nem sempre quem trabalha em escala consegue personalizar, mas estar atento a alguns detalhes fazem muita diferença. Porque hoje, lógico, a gente sabe que tem atendimento, você não quer falar de inteligência artificial, mas já falando, que é feito por um chatbot, que é muito impessoal. E aí tem gente que tem vontade de arremessar o celular longe porque não consegue chegar realmente na solução do problema, mas aí você consegue fazer um atendimento em escala. E as pessoas buscam, de uma certa forma, querer ser atendido. É uma demanda bem difícil. Eu quero ser atendido de uma forma rápida e eficiente, mas de forma humanizada. Então, a gente tem que buscar essas referências para melhorar o nosso negócio no dia a dia. E acho que também entender qual é o nosso negócio. E quem é o nosso cliente. Porque daí quando a gente entende o negócio e entende o cliente, a gente sabe se a gente vai conseguir em determinados momentos usar as estratégias, né? Trazer a inteligência artificial, não trazer a personalização, deixar uma pessoa exclusiva só para aquele grupo de clientes. Então, quando a gente entende isso, e aí quando a gente consegue a comunicação com isso, se comunicar com isso, aí sim a gente vai ter assertividade. Mas se a gente não entender quem nós somos e quem está lá do outro lado, aí fica mais difícil. Você acha que o luxo comunica principalmente o quê? Essência. Essência. Essência, história. Que é antes do produto. O produto é a última coisa que ele comunica. Porque para despertar desejo, eu preciso criar conexão. E eu só crio conexão através de histórias. E as histórias é o que conectam todo mundo. A gente está aqui falando, né, de mercado de luxo, de conexão, mas são as histórias que fazem com que você lembre. Eu falo sempre isso. Os dados, eles convertem, né? Eles falam assim, se eu falar para você, Manu, isso aqui é o melhor investimento por conta disso, disso, disso. Ele acaba te convencendo por conta disso. Mas se eu te contar uma história de um investimento que eu fiz, o que você vai lembrar mais? Daqueles números que eu te falei ou da história que eu te contei? Da história, né? Porque são memórias afetivas. A gente constrói memórias afetivas. E aí a gente tem todos tem o tato, tem o paladar, tem o olfato, tem tudo isso. Sim. Para que a gente consiga explorar e comunicar com ele através de todos esses sentidos para que ele crie essas memórias afetivas. E quando ele cria a memória afetiva, ele nunca mais esquece. E para a gente criar essas memórias afetivas, a gente pode, a partir do princípio que tudo comunica. Então, um aroma, às vezes você entra numa loja que o aroma te seduz. Não, tudo comunica. Tá ali já comunicando. Tudo. Um laço, o laço Chanel é uma forma de comunicação que acabou expandindo. Então, a gente tem que estar realmente atento aos detalhes, né, Manu? A cor comunica. Uhum. Quem não conhece Blue Tiffany, né? Pois é. Quem não conhece essa cor? Qual é a coisa mais cara que tem dentro da Tiffany? Sabe? Não. É a caixinha. Porque não vende. Não se vende, você não precisa tem valor, né? Não tem um preço, né? Não tem um preço. Tem muito valor, mas não tem um preço. Exatamente. Então, é realmente aprender um pouquinho sobre isso, né, Manuco? Então, eu acho que a gente tem que, muitas vezes, tem até um certo preconceito. Ah, não, luxo não é pra mim. Ah, não, isso aqui eu não posso aplicar no meu dia a dia. E as pessoas têm que perder um pouquinho isso. E eu falo que a comunicação é um aprendizado diário. Hoje a gente aprende um pouco, então amanhã a gente vai estar um pouquinho melhor, porque a gente teve um conhecimento. E todo dia a gente tem que ir nessa busca constante desse crescimento e desse aprendizado. E abrir a nossa mente. De onde a gente pode buscar essas referências? Se está dando tão certo num lugar, será que não tem nada que eu possa aplicar também no meu dia a dia? É quebrar barreiras, né? Sim. E é difícil isso.
quebrar essas barreiras. A gente está limitado, a gente conhece esse mercado, esse jeito, eu faço isso sempre, sempre deu certo e ok. Mas a gente não quer crescer, a gente não quer oferecer algo diferente, a gente não quer apaixonar o nosso cliente, porque daí ele vai se tornar um embaixador da nossa marca, porque senão ele vai virar um cliente só. Não, eu quero que ele se torne um embaixador da minha marca, que ele saia falando para todo mundo. Então vamos quebrar a barreira, vamos entender o que é o mercado de luxo, vamos aplicar isso, aprender, né? Aprender. Porque a comunicação nada mais é do que a gente aprender todos os dias. Sim, todo dia. E todo dia tá se comunicando. Eu costumo dizer que assim, é a única habilidade que a gente usa da hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir. Isso aqueles que não falam dormindo. Eu ia dizer, olha, a minha filha utiliza um pouco mais, porque ela conversa dormindo, que é uma maravilha. A gente usa o tempo inteiro, mas a maioria das pessoas não treina a comunicação. Não pensa a comunicação de que forma ela pode ser mais estratégica pra gente gerar essa conexão. Então, quando eu personalizo, eu estudo o público, como você falou, e é tão importante a gente saber, eu vou falar com a pessoa. Então, eu estudo aquela pessoa, eu quero saber um pouco mais. Eu gero muito mais conexão, porque eu sei quais são os acessos que ela pode me dar. Não, e o retorno é maior, né? Sim. Então, a partir do momento que eu tô ali me comunicando, eu tô levando um conteúdo, mas se eu tô levando um conteúdo personalizado, aquele público vai me trazer um conteúdo também. E aí eu vou aprender mais ainda. Então, assim, é uma troca muito constante, muito profunda, quando a gente entende essa delicadeza, essa sutileza da personalização. Tudo tem que ser personalizado, mano? Depende. O porquê que é tudo? Tudo, assim. Se a gente pensar... qualquer comércio, se a gente pensar em termos de varejo, né? O varejo tem essa questão da escala. Ele consegue também personalizar? Não. Tudo não dá. Até nem as marcas de luxo. Mas nessa questão de fidelizar um pouco mais, entender o cliente, a gente vê essa busca constante de grandes grupos até tentando caminhos aí de como fidelizar o cliente. Porque, e eu falo que esse é o melhor cliente, o cliente que volta, porque vender uma vez até é fácil, você convence ali, né? Se você tiver um poder de comunicação, um marketing estratégico, a primeira venda sai. Mas a segunda só vem se o seu produto for realmente bom. Tem essas estratégias tão associadas a um pouco a essa questão de personalizar para poder fidelizar? Tem. Mas assim, quando a gente fala de personalização, uma coisa que a gente tem que entender também é que a personalização pode ser simples e pode ser pequena. Por exemplo, chamar o cliente pelo nome. Sim. Isso é raríssimo. Por incrível que pareça, façam. É raríssimo, façam. Isso é um grande destaque. Só chamar o cliente pelo nome. Só que dá trabalho. Né? E aí, às vezes, o pessoal que está lá do outro lado, nossa, oi querida, oi amiga. Não, chama pelo nome, que você já vai estar personalizando, ela já vai entender que ela é importante. Sim, foi lembrada, né? Foi lembrada. É pra mim, sou eu. E isso já é uma forma de personalização. Eu estou personalizando algo para ela. Né? Entender que cada indivíduo é único. Não necessariamente, então eu não vou conseguir chamar pelo nome, mas eu vou conseguir oferecer uma camiseta azul porque ela gosta de azul. E eu percebi que ela gosta de azul. É uma forma de personalização. É a sutileza, é entender no detalhe, é esse cuidado, entender o ser humano como alguém único. Não colocar lá no saco e dizer, gente, todo mundo é o que tem, pega aqui. Exato, tudo azul pra todo mundo. Não é isso. Então, é quebrar essa barreira de achar que a personalização tem que ter a inicial de todo mundo em todas as camisetas. Não é só isso, né? Isso pode ter também, deve ter também, é legal, é bacana, mas não é só isso. É antes disso ainda. É que o contato, é a relação, é o dia a dia, é a atenção. É escutar ali de cantinho, poxa, ela tá falando que ela precisa de um vestido para ir numa festa. Mas ela tem um final de semana que ela vai passar na praia. Deixa eu oferecer um biquíni também. É esse carinho. E aí a gente entra com mais uma ferramenta da comunicação, que é o ouvir, né? Nossa. Se eu tenho a escuta ativa, eu falo que comunicação, mais do que falar, é a gente observar, escutar e saber perguntar. Se a gente consegue fazer essa tríade, a gente é muito mais efetivo e assertivo na nossa comunicação. E eu acho que para a gente conseguir gerar essa conexão, é fundamental a gente ter esse olhar atento aos movimentos do que o cliente está fazendo, ou aquela pessoa que eu quero acessar, ter a escuta ativa, deixa ela falar, deixa ela trazer realmente as necessidades dela,
E aí sim, com a pergunta certa, eu consigo fazer com que realmente eu crie essa conexão. Exatamente, exatamente. Não, e é isso, né? Parar, é a atenção, é o carinho, é o cuidado. E a comunicação dela não vai ser só verbal, né? Então é toda a comunicação, é a maneira como ela entrou, é a maneira como ela vai sair, é a maneira como ela vai me dar um oi no WhatsApp, é a maneira como ela vai falar rápido, lento, mexendo as mãos, porque eu sou assim, né? A Fabi tá toda ali, e eu tô... Não, eu mexo também, que eu tô aqui mais contida porque o Gabi já falou menos. Ó o microfone. E ó, eu tô aqui... Eu ensino tudo isso no meu treinamento, entendeu? Cuidado, a mão ganha uma proporção muito grande, chega na hora... Tá vendo? Porque todo dia a gente tem que estar dando uma policiada. Todo dia. Não, e é engraçado que a gente começa a criar essa linha de raciocínio. Não é? E aí eu tô falando aqui, daqui a pouco eu paro. Aí eu baixo, aí eu olho, aí a gente se arruma. E é assim, é a constância, né? O tempo Mas é porque inteiro. é verdade. Eu acho que é isso. Eu acho que o bom da rede social, ela trouxe um pouco mais dessa questão da verdade. A minha formação toda é de TV. Então, antes, se tivesse um fio fora do lugar, parava tudo, vai lá, passa spray, não sei o quê. Que não podia ter nada fora do padrão. E aí, a rede social, ela trouxe... Você mesmo começou falando, eu falei, como é que você se comunica tão bem e traz essa questão do luxo de forma tão democrática? E você falou assim, é a verdade. E é isso, né, mano? Quando a gente se comunica com a verdade, acho que também com paixão, a gente acessa as pessoas de uma forma muito mais efetiva. E acho que uma coisa que me fez cada vez mais querer me comunicar e falar sobre isso foi o estudar isso. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu entendo, mais eu quero contar para todo mundo. A minha percepção, a minha visão, o que eu vivenciei, o que eu estou estudando, como dá para aplicar isso nos negócios. Então, cada vez mais eu quero essa troca. Eu vejo assim, eu tenho muitas oportunidades muito boas em relação a todas as marcas, a conteúdo, a instituições. Então, eu estudo muito. E quando eu volto, eu digo, gente, eu quero contar para todo mundo. Então agora a gente vai ter um momento exclusivo. A gente não vai na imersão em Paris, mas vocês podem seguir Manu Berger no Instagram e se inscrever na próxima dela. Mas como é que você faz esse exercício, Manu? Então você tem acesso a essas informações, então de grandes marcas, de situações exclusivas. Só que aí você recebeu uma quantidade grande de informação. Tem que fazer um filtro para passar para o seu público e até para aquelas pessoas que são mentoradas por você. Não, porque nem sempre elas estão no mesmo patamar de informação que você já tem. Exatamente. Então, como é que a gente chega a essa tradução do que vai ser efetivo? Porque, assim, ela pode também ter muita informação ali, mas como ela não tem a bagagem, ela não vai conseguir, não vai ser tão útil quanto naquele momento é para você. E às vezes não vai nem entender, né? Sim. Não vai nem entender. Eu vou passar e a pessoa não vai nem entender. E aí eu volto lá no que a gente tá falando, da personalização. Deixa eu entender quem me segue no Instagram. O que eles estão buscando, porque é esse conteúdo que eu vou criar. Deixa eu entender para quem que eu vou dar essa palestra. Então, opa, eu tenho esse conteúdo que eu posso aplicar aqui. Ah, então, por exemplo, ontem eu dei uma palestra sobre joias. Eu trouxe vários cases de joias, eu trouxe a história das joias e tudo mais. Então, eu criei algo para eles. Não fazia sentido eu falar sobre automobilismo. Mas sim. quando eu dou treinamento lá na Mercedes, eu já trago outras referências. Então, é entender quem vai te escutar. Que é aquilo, né? É a escutativa para entender como eu vou me comunicar e esperar que ele também tenha a escutativa. Só que aí é essa troca, essa conexão. Nesse caso do evento de ontem, você estava num evento já organizado, você já sabia quem era o público. Já. No Instagram, a gente tem um topo de funil, tem mais gente e realmente com um conhecimento um pouco menor desse cenário. Como é que você faz isso? Como é que você filtra o que vai ser interessante ou o que não vai ser? Você tem essa preocupação? Lógico, preocupação tenho, mas assim, acho que não tem segredo, acho que é sensibilidade. Não tenho assim, eu vou falar sobre isso. Claro que eu tento algo mais amplo, mais genérico, e às vezes eu busco, esse mês eu vou falar mais sobre construção civil, porque como eu atuo em diversas áreas, esse mês eu vou falar mais sobre joias, ou agora construção civil, joias. Então eu abro caixinha de pergunta, eu espero, e eu vou me comunicando com o meu público também, para entender o que eles estão esperando. Mas assim, não tem um roteirinho. Mas tem uma pergunta que sempre vem para você? Não? Não. Algo que
que seja recorrente em palestra, que seja recorrente na caixinha de pergunta, ou quando as pessoas te conhecem e sempre olham para você e perguntam? Algo curioso, assim, no mercado de luxo. Uma coisa que sempre olho pra mim e falam, é dizer, nossa, como tu é baixinha. Começa por aí que eu acho que eu não sei. Acho que isso a comunicação traz também, né? A gente fala, a gente é expansiva, a gente se comunica. Você é uma mulher tão empoderada, não é? E aí a pessoa acha que tem, né? 1,90 m e na realidade não é bem assim. Nossa, como tu é pequenininha. Então, sou. Isso é uma coisa que todo mundo comenta. Mas, assim, o que eu gosto da minha profissão e do que eu faço é que no final... Todo mundo vira pra mim, no final todo mundo vira pra mim e fala assim, nossa, eu posso ser um luxo. Sim! Né? Então, assim, não é o produto, não é só a minha marca, eu posso ser. Quando eu entendo essas nuances, essa delicadeza, essa sutileza do mercado, eu posso trazer pro meu dia a dia. E tornar o meu dia a dia mais fácil, mais fluido, mais gostoso. Porque o mercado de luxo é gostoso, né? Ah, é. Com certeza. Você ser sempre lembrado. Cuidado! É tudo que todo mundo quer na vida. E eu acho que é isso, quando a gente pega essa referência e traz para o nosso dia a dia. Como você disse, o luxo pode ser querer passar o final de semana com a sua filha, ter mais... Eu falo, ontem mesmo eu fiz uma palestra e muita gente me pergunta, mas você saiu da TV por quê? Tem inúmeras questões que eu saí da TV, mas a principal porque eu queria ter autonomia. Ser dona do meu horário depois de 25 anos. Eu acho que eu me dei ao luxo disso. Então, é se dar alguns luxos. Você paga também alguns preços, né? Pelas suas escolhas. Mas é isso. Tudo na vida você vai colocando ali o que tá valendo a pena e o que você quer mais. O que é mais importante para você ali. E eu acho que essa questão, o importante, a gente pode fazer até uma relação com o luxo aí, é quando você se prioriza também. Total, com certeza. Que é aquilo do conhecimento, né? A marca se conhece. Sim. E aí, quando ela se conhece, ela apresenta para o público o que ela também conhece. E aí, gera essa conexão. Então, quando a gente também... autoconhecimento, deixa eu entender de que forma eu posso gravar o meu vídeo. Vamos até voltar para o Instagram. Eu gosto mais sentada, eu gosto mais em pé. Vai criando técnicas, né? De como, eu me soltar. No início, eu gravava no carro. Eu sempre falei pra você gravar no carro, que no carro vai bem. Gravava no carro. E aí depois... Primeiro eu gravava, né, com a tela ao contrário. Sem eu aparecer na tela. E aí depois grava no carro. Depois para o carro, porque o negócio tá ficando perigoso. Dá um medinho ali de gravar no carro. Apesar de que eu deixava ligado, só que daí tu não olha pra câmera, né? Então tu vai criando intimidade. Tu vai criando a relação ali com aquele momento. E aí as coisas vão fluindo. Pra mim ainda é difícil, como eu confessei, é difícil. Mas vai. Não, ela grava no carro, ela fala e ela ainda passa no drive-thru do McDonald's. Vocês têm que acompanhar a Manu no Instagram. Por que isso? Porque é todo esse luxo, mas o McDonald's ainda vai patrocinar a gente. Porque porque eu tô falando e ela porque é fiel consumidor. Aí vai ser difícil, porque eu não vou conseguir falar. Eu vou só comer. Se tiver Mac aqui, eu vou só comer. Eu adoro. Agora, Manu, nessa questão da conexão, você já criou um público seu. Esse seu público, você sente que ele tem mais sede do quê? De experiência. Ele tem essa coisa de, Manu, fala desse evento, porque eu frequento muito eventos nichados, pequenos, de experiências de marcas. Então, conta pra gente como é. Conta qual é a sensação, conta como funciona, conta por que ele fez isso. Então, é um público que, conforme eu fui, né, crescendo ali, fui mostrando cada vez mais o meu trabalho, começou a entender o valor do porquê. Então, me questiona muito por quê. Por que a marca fez isso? Por que é desse jeito? Criou um olhar mais crítico. Então, o nosso bate-papo é realmente uma visão crítica do que está acontecendo no mercado e como eu posso trazer para a minha realidade. E esse bastidor, né, behind the scenes, que gera também uma curiosidade. Muitas vezes a gente vê ali tudo lindo, maravilhoso, só que o que acontece por detrás, e até chegar naquele momento, eu estava falando até da sua imersão, que eu fico ali babando, mas é uma produção e eu acho que é um trabalho o ano inteiro para aquele momento que ali é só o show, né? Eu falo que não é um trabalho o ano inteiro, é um trabalho há mais de 10 anos. Porque quando eu vou para Paris e a gente faz essas imersões lá em Paris, são 3 dias de muito conteúdo e de conteúdo de bastidor.
Então não é para tirar foto, não é para fazer compra, não é isso. É incrível isso, passa mais 5 dias em Paris para fazer isso, mas comigo é ali, é estudo, é entender, é ter uma pessoa especializada para contar pra gente, é ver algo que nunca ninguém viu e ele vai mostrar pra gente, a gente vai tocar, a gente vai ver em primeira mão. Então é entender realmente essa essência, né? O como cresceu, qual é o berço do mercado de luxo. E aí isso é um relacionamento que eu construí há mais de 10 anos e continuo construindo. Então não é um trabalho de 1 ano, de 6 meses ou ali na véspera. É um trabalho desde o primeiro dia que eu disse, não, agora eu vou atuar dentro desse universo. O que de mais curioso você já viu e que ficou a melhor lembrança, a melhor história? Eu tive uma experiência recente agora, com essa última imersão em Paris, que a gente foi num ateliê de tapeçaria, que é um ateliê de tapeçaria francês que produz apenas para o governo francês. Então não tem a venda, nada. E nós vimos a tapeçaria das Olimpíadas. Olha! Um pedaço da tapeçaria sendo feita, um pedaço já pronto, foi contada toda a história do porquê, falado da artista, então foi todo explicado pra gente o que a gente estava vivenciando ali. E o pessoal vai ver o quê? Daqui a 6 meses? É viver a história, né? E a gente já tá vendo isso, entendendo o porquê. Então, a hora que todo mundo vê lá na TV, a gente vai dizer, opa, eu sei o porquê de cada detalhe, eu sei o porquê de cada cor, eu vi ao vivo. Como foram essas escolhas, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que essa experiência realmente... E esse curioso você pode contar agora, como você está contando aqui, mas ele vai continuar sendo curioso quando estiver ali nas Olimpíadas, que mais uma vez você vai poder falar, pegar essa referência e levar para o seu público. Com certeza, com certeza. E esse ano eu fui no Watches and Wonders, que é a maior feira de relojaria de luxo, né, do mundo. Meu Deus. Eu não fiz costume, não. Eu surto, assim, eu tenho contato, eu já vi muita coisa, eu já vivenciei muita coisa, mas a hora que é uma coisa, assim, que eu realmente desejo e que eu quero, que eu cheguei lá e fui a convite da Panerai, que eu entrava naqueles stands e olhava, meu Deus, eu parecia, assim, uma bobinha no meio, assim, porque realmente é impactante, é impactante. E aí fazer conexões, eu fico pensando, tem esse cliente, tem esse aluno, tem essa aula que eu posso dar sobre isso, eu posso incluir isso na minha palestra, olha que incrível, olha como eles fazem. Aí eu fico notando tudo, desde a menina que nos recebe no stand, até a forma de comunicação, até como o produto está exposto, porque tudo comunica a marca, né? Sim. Nossa, foi pra mim, assim, uma experiência... E eu achei incrível você falar, eu não fiz costume. E você vive, né, nesse universo do luxo há, no mínimo, 10 anos. E é isso, né, Manu? Se você achar que já tá ok, que você já sabe tudo e que nada mais te surpreende, aí a gente já para aí. Exatamente. Eu vou te contar um segredo. Quer dizer, né? Eu vou contar pra todo mundo esse segredo. A gente, nessa última edição de Paris, que a gente foi no ateliê da tapeçaria, teve um momento que eu traduzo, né? Ele é feito todo em francês, o curso. Que chique, ela traduz. Era feito todo em francês o curso e eu traduzo 100%. E aí, em um determinado momento, ele estava explicando, e eu já fiz essas visitas inúmeras vezes. Eu já vivenciei aquilo ali inúmeras vezes, mas... Naquele momento, eu sou uma pessoa diferente. Naquele momento, eu recebo uma informação diferente. Então, tudo muda. A pessoa que está nos recebendo também é uma pessoa diferente. Então, é um novo momento. Eu sempre trato como um novo momento. Independente se eu fiz a mesma experiência 3 meses atrás. E aí, ele me falou... Estava falando sobre o savoir-faire, sobre como passar isso de geração para geração. Eu me emocionei. Eu chorei no meio... No meio da visita, os alunos olharam pra mim e eu disse, gente, tá tudo sob controle. É que ele falou uma coisa tão linda, mas tá tudo sob controle. Deixa eu traduzir pra vocês. E é isso, né? É impactante, é muito legal. Não, e ter acesso também, né, Manu? Porque se você pensar, até por conta dessa exclusividade, quantas pessoas têm esse acesso que você está tendo a possibilidade de ter? Mas o melhor, você tem esse acesso e você consegue dividir com outras milhares de pessoas. Então, uma informação que ficaria restrita a um grupo, quantas pessoas vão numa imersão? 5 pessoas. Ela acaba disponibilizando para um número muito maior. E eu acho que é muito isso gerar conexão, é muito isso saber comunicar de forma democrática. É você permitir que também outras pessoas... eu falo que comunicação é você ser generoso. É muito da generosidade. Eu entrego para o outro. Não é porque eu estou preocupada, o que vai me trazer de volta? Não. Eu entrego. Eu faço com que o outro também tenha a possibilidade de viver essa experiência. Foi tão emocionante para você, eu tenho certeza. Só de você me contar aqui, eu já tô aqui curiosa, eu quero saber o que ele falou para ela.
Então, os 5 que estavam lá comigo tiveram a tradução na íntegra. Então, e é isso, assim, da gente poder dividir mais com o outro. A gente precisa viver uma sociedade mais generosa. Não, e é muito legal, assim, nessas experiências de Paris, porque como eu já vivenciei e trabalho com as marcas, então eu já tenho uma visão bem formada do mercado, eu já consigo fazer umas conexões rápidas. E normalmente quem vai tá ali, né, no início, tá querendo entender mais sobre esse universo. Então, às vezes não é tão impactante para eles como é para mim. E eu falo, gente, eu tenho certeza que daqui a 6 meses vocês vão lembrar e vão dizer, meu Deus, olha o que eu vivenciei. Porque é um processo, a comunicação é um processo. Sim. Né? É uma maturação. A gente precisa estar o tempo inteiro ali, buscando aquilo, absorvendo aquilo, se relacionando com aquilo pra gente ir evoluindo. E buscando realmente essa transformação que eu falo que é vida em movimento. É. E o luxo tá em movimento, Manu? 100%. 100%. 100%. Há mais de 100 anos. Né? Há mais de 100 anos. E ela é, ó, uma defensora dessa tradição, né, Manu? É o que vem junto. Eu acho super importante. Desde o primeiro dia que eu defini que era esse mercado, que eu comecei a falar sobre esse mercado, eu falo para todo mundo precisa entender. Todo mundo precisa ter acesso. Quando a gente vai a Paris, a gente vê num outdoor, ponto de ônibus, em todos os lugares, banca de jornal, em todos os lugares, publicidades das marcas. Então tem Chanel, tem Dior, tem todas lá. E aí a gente olha, tá, mas o público que consome essa marca tá aqui? Não tá, mas não precisa, porque é obra de arte. Sim. A gente precisa conhecer, todo mundo precisa saber quem são essas marcas, todo mundo precisa saber o que o mercado faz, para se apropriar disso, para apreciar isso. Né? Então isso é muito interessante. E quem quiser apreciar mais desse mercado de luxo, onde a gente encontra a Manu Berger? @ManuBerger. É bem fácil. @ManuBerger. Tem podcast também? Tem, luxuosamente. Olha, mas é porque é só de luxo? Então, é pensar o luxo Muito bem. com a mente, né? Pensar estrategicamente. Gostei muito do nome, porque a gente pensa luxuosamente, já pensa naquela questão da ostentação, né? Tudo que vem. E aí, quando eu ouvi a explicação delas, falando justamente que é esse ressignificar. É de você ter essa abertura do mindset, ter a mente do luxo. Exatamente. Porque eu acho que quando você tiver a mente do luxo, você tem a mente da excelência, que é uma busca que a gente pode usar no nosso dia a dia. Para qualquer coisa, né? Para tudo, né? Manu, adorei te receber aqui. Acabou? Volte sempre, porque tá a gente vai fazer a parte 2, 3, 4, porque ela vai vir aqui contar passo a passo dessa imersão pra gente. Vou vir aqui trazer um PowerPoint. Isso, nós vamos fazer aqui uma apresentação. Mais que isso, ela vai transformar Falas que Conectam numa marca de luxo. Opa, olha a responsabilidade. Olha o desafio. Desafio para Manu Berger. Mas eu adorei, muito obrigada, tá, pelo carinho. Você sabe que eu sou sua fiel seguidora, porque eu aprendo muito com você. Eu que agradeço. E faço das suas palavras as minhas palavras, que somos uma troca, né? O tempo inteiro eu tô lá e Fabi me ajudou muito a destravar. Muito, porque é isso, a gente tem que estar o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, de vez em quando eu tô lá, quero dica. Deixa eu ver, me ajuda aqui. Não, você é maravilhosa. Eu acho que se todo mundo tiver essa paixão em comunicar, que gosta, a gente consegue acessar as pessoas de uma forma muito mais efetiva. Você faz com maestria. Ai, obrigada. A gente vai encerrando o Falas que Conectam de hoje por aqui, mas se você gostou desse episódio com Manu Berger, quer uma segunda etapa com ela? Comenta aqui, deixa seu comentário, siga a Manu nas suas redes sociais e mais, compartilha esse vídeo porque eu acho que esse luxo tem que ser democratizado e chegar para todo mundo. Então a gente espera você no próximo episódio do Falas que Conectam. Tchau, tchau!